Então aqui a gente nunca vai falar tribo africana. Tribo é a ideia, ainda mais para nós que somos americanos, né? A gente vai imaginar aquela população que mora afastada, que mora em casinhas muito humildes, que não tem organização política, não tem organização social. A gente dá uma ideia de primitivo, para contrariar aquele que é desenvolvido. Só que quando a gente fala lá dos bascos, lá na Espanha, a gente não fala a tribo basca, a gente não fala exato, a gente fala dos povos. Então, tanto no Brasil já é reivindicado para as populações indígenas o termo povos indígenas, quanto aqui em África também a gente vai tratar de povos africanos, que tem a sua língua, tem a sua cultura, tem a religião, tem coisas em comuns e tem coisas muito diferentes. O Brasil, não, ainda vou antes do Brasil, esse norte aqui do continente, tudo isso aqui, ele é habitado por uma população não negra. É a população árabe. Então, é aqui onde tem Egito, e aí vai-se embora, né? Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, enfim. Agora, daqui para baixo, aqui tem o deserto do Saara. O deserto do Saara é o divisor natural da África negra, da África não negra. Então, aqui ao sul é que está a maioria da população negra. Então, aí já vai vir o Sudão, até chegar lá. Nós temos uma ligação profunda com essa região que está destacada, que era chamada Costa do Ouro, com essa outra região, além que onde hoje é Angola. A gente também tem uma ligação com os países que foram colonizados pelos portugueses. Agora começa a minha samba. Moçambique, Angola, aqui pertinho entre Angola e Ajudá, tem um conjunto de ilhas chamado São Tomé e Príncipe. Ali onde está Cacheu, tem um país chamado Guiné-Bissau e Cabo Verde. São 5 países que vão falar a língua portuguesa no continente africano, e aí a gente tem uma população que foi retirada desses países para serem trazidas para cá. Nós temos, por exemplo, as religiões afro, candomblé, enfim, elas são da Nigéria. É a Nigéria que tem essas religiões. O Egito não tem orixá, Moçambique, Angola, aí vão ser outras religiões. Então, aí tem um porquê, tem uma outra história, enfim, mas eu não vou entrar, a minha visita não vai entrar nesse detalhamento. Mas aí a Nigéria, que é onde está ali Elmina e Ajudá, é um outro país de onde foi retirada muita gente para ser escravizado no Brasil. E aí não foi colonização portuguesa, foi colonização inglesa, uma parte inglesa, que é onde está a Nigéria, e outra parte o Benin, que é onde, que foi colonização francesa. E esse mapa ele tem um problema, porque quando a gente olha esse mapa e aí a gente vê que essas setas amarelas saem daqui, a gente vê ali que a seta amarela se refere ao fluxo dos cativos, como se as pessoas só tivessem saído da África pessoas. Não. A África, por exemplo, entrou mandioca trazida do continente americano, entrou milho trazido do continente americano, entrou alimentos também trazidos da Ásia. Lembra que a gente aprendia na aula de história lá, que vinha as especiarias da Índia, canela, cravo, só que aí os portugueses vão saindo da Índia e conforme vão parando no litoral, vão negociando. Os produtos que chegam da Índia também vão entrando, ou seja, tem importação na África. Importação dos dois continentes, do continente asiático e do continente americano. Tem exportação de pessoas, mas tem exportação de tecido. O pano da costa, chamado pano da costa, que a gente encontra também na religião, ele era trazido em grande quantidade para o Brasil. Tem o dendê, que foi trazido para cá. O café é um alimento africano, que foi introduzido no continente americano, e aí um dos melhores cafés do mundo ainda é produzido no continente americano, né? A Colômbia hoje produz um café de primeira linha, só que é o alimento africano. Então essa troca foi intensa, não só entre África, Ásia e América, mas também com a Europa. Então pensar que da África só saiu gente para ser escravizada não é, enfim, não é a realidade. Isso já tem uma manipulação aí das coisas, enfim. A história que a gente aprende na escola é a história dos vencedores, né? E eles contaram a história como eles a viveram. Essa população ainda não foi ouvida. Mas aí a gente pergunta assim, eu não vou conseguir ir ali, mas eu vou contar e depois a gente consegue passar aqui.
essa Costa do Ouro? Se isso é Costa do Ouro, por motivos óbvios, né? Muito ouro nessa região. Quando os portugueses saem dali, se jogam no mar para poder atravessar todo esse continente para chegar às Índias, eles já vão fazendo esse percurso e vão descobrindo coisas diferentes. Chega ali nessa região chamada Costa do Ouro, Nigéria, né? Chega no litoral, aí os africanos já estão acostumados com os negociadores. Fala pra ele, vai lá conversar com o chefe. Ó, tá mais ou menos assim. Vai lá conversar com o chefe. Chega para conversar com o chefe, é o rei. Vai encontrar o rei está usando uma bata larguíssima, que é essa que está aqui, larguíssima, bordada com fios de ouro. Portugal não tem ouro no seu sol. A gente está falando de uma coisa do século XV. E chega para encontrar um rei que a roupa dele é bordada com ouro, que as tranças da rainha tem ouro no meio das tranças dela, que o rosto dela, ao invés de usar a maquiagem que a gente usa hoje, blush e tal, vai usar pó de ouro. O olho do português diz assim, tá? Essa gente sabe lidar com o ouro, essa gente sabe onde encontrar o ouro, essa gente sabe transformar o ouro. Se não tem esse mineral na Europa, como é que eles vão saber lidar com isso? Então, um dos interesses que, né, enfim, nessa população é justamente por saber lidar com o ouro, que é um material preciosíssimo para os europeus, os mais, a população americana. E aí o Portugal está aqui no Brasil, ficou cento e tantos anos até descobrir ouro lá em Minas Gerais. Ou seja, precisava dessa população negra também para poder ajudar a encontrar ouro, porque os índios não estavam colaborando. Ninguém escraviza, ninguém é escravizado dentro da própria casa, né? Não dá para sair agora. A Glaucia de lá é da Zona Norte, eu não consigo chegar lá na Zona Norte e conseguir escravizar o bairro do... Ela que mora lá na região do bairro do Irmão, da Cachoeirinha. Conheço meia dúzia de coisas da Cachoeirinha. Mas você tem sempre que levar em consideração que também essa fala de que o índio não pôde ser escravizado porque ele era preguiçoso, você está colocando um valor em cima de uma população e não foi isso que o preguiçoso trabalhava. Quando, né, ele tem um trabalho, tem a sua época de trabalho, tem uma sazonalidade, tem um período para poder fazer isso, né? Nós aqui no Brasil temos uma marca bastante vergonhosa, que é a de termos sido o país que mais recebeu pessoas para serem escravizadas em todo o continente. Quando a gente recebe aqui os jovens, eles não conseguem lembrar o nome de nenhum negro importante na história. Não, até lembram, dá para contar nos dedos. Eles vão lembrar do Zumbi, porque as escolas agora estão enaltecendo a figura do Zumbi, mas aí ele é o único líder, o único herói negro que as pessoas conhecem. Não vão conhecer o Henrique Dias, que eu vou mostrar para vocês que é o Henrique Dias, não vão conhecer o João Cândido, figura importantíssima do século XX, o João Cândido. As crianças também, quando elas vão dar referência de pessoas negras que elas conhecem, são pessoas negras dos Estados Unidos. E para elas, os Estados Unidos tem mais negros do que o Brasil, porque lá a população negra aparece. Eles têm um lugar para aparecer. Então você tem filmes, você tem música, a música que a molecada está ouvindo hoje. Então eles ficam pensando, os Estados Unidos é um lugar que quando você for para a rua, você vai encontrar um monte de pessoas negras. E lá é 11% da população negra. E nesses 11% entra pessoas como eu, que tem a pele branca, mas tem ascendência negra. Porque lá, até a 8ª geração, uma gota de sangue negro faz uma pessoa negra. Não é o biotipo, não é o traço, é outra coisa. Então quando a gente chega pessoas aqui, né, dos Estados Unidos aqui, eles me perguntam o que eu sou. E para explicar para eles, eu sou branca e eu recebo tratamento de branca. Agora, para vocês, como eu identifico com a cultura, como eu vivo nisso, aí entra para vocês, eu sou negra. Pela minha ascendência, eu sou negra. Então tem que ficar, né? E isso também é muito construído, né? Isso é uma história bastante construída ao longo do período. Mas o que vocês associam de lá ter essa referência mais forte? Eles têm políticas, né? Eles têm então é por lei mesmo. Tem quase 50 anos que eles têm políticas dos direitos civis e que foram brigar pelas cotas, né? Então eles têm políticas e 11% dá para você adequar, né? Que são 200 milhões de pessoas, mas não é a mesma quantidade que tem aqui. Quantas porcentagem no Brasil? No Brasil, de acordo com o IBGE, 47, 48%. E São Paulo é a cidade brasileira que tem o maior número de população negra. A gente tem 33% desses 15 milhões de habitantes que são negros. Deixa eu juntar Recife, Salvador e Belo Horizonte para ultrapassar São Paulo no número de habitantes negros. Você fala São Paulo estado, né? Então o parque está no lugar certo. Não, na cidade de São Paulo. 3.600.000 negros.
que são, é um terço desses 15 milhões. São muito mais. Salvador não tem 3 milhões de habitantes. E Salvador é a cidade brasileira proporcionalmente em número de população negra. São 70% desses quase 3 milhões de pessoas. Então, numericamente, em número absoluto, a gente ganha. Só que aí São Paulo não tem tido isso como referência. A gente fica ainda aquém no chame de túmulo do samba. São Paulo fez um carnaval bonito. Fala a novidade. Conta, porque para quem é daqui e vivencia as histórias, vai entender o que está fazendo o Peruche lá, o que está fazendo a Vai-Vai lá no Bexiga. Você tem que conhecer um pouco da história do lugar para você entender o que é essa dinâmica da cidade. Mas São Paulo não, São Paulo é a cidade italiana. Agora vai ser a cidade japonesa. 100 anos de imigração japonesa. Os chineses estão no Brasil há quase 200 anos. Mas os japoneses é que estão aí, e aí São Paulo pega carona nessa construção. Então, os bairros de São Paulo eles também vão trazer muito dessa história. Agora, como é que esses negros foram parar em São Paulo? Ufa, sempre tiveram aqui. A gente é terra de bandeirante. E bandeirante é o quê? São aqueles malucos que se enfiam no mato atrás de diamante e ouro. E quem que fica cuidando da cidade? A mulherada. Com os padres jesuítas, com os índios e com os negros escravizados. Só que falam não, tem lá na ladeira da memória, naquele chafariz que foi reformado e já foi pichado de novo, aquele chafariz tem lá uma imagem de uma mulher indo buscar água no chafariz para poder levar água, enfim, para abastecer uma das casas da região. Aquilo era do século XIX. E São Paulo até o século XIX era uma vilinha de nada, né? Era um nada. A gente tem 450 anos, mas a nossa história de verdade, assim, enquanto cidade, tem 100 e poucos anos, né? Era muito menos tempo. A cidade de Tiradentes também é um bairro recentíssimo, não tem 50 anos. 23, 24 anos. É um bairro super recente. São Mateus tem 70 e poucos anos, 76, 78. Quem é o mais jovem da Zona Leste dos Estados Unidos? Ou tá junto com o Pantanal, né? O Pantanal acho que é mais velho. Ainda mais velho? Pantanal não é questão de São Miguel, é uma ocupação das margens do Tietê. Não é um bairro. É uma ocupação das margens do Tietê. Tiradentes é diferente. É um bairro do Pantanal. A cidade de Tiradentes ela faz exclusão. Imensa. E geograficamente aquilo ali já diz muita coisa, né? A chegada, o caminho. É que a gente não é acostumado a fazer a leitura desses sinais da cidade, né? Sim, os primeiros povos a chegarem aqui foram os negros. Ver, né? Eu não sabia, eu não conheço a história da Tiradentes ainda. Bom, eu não vou mostrar muitas peças africanas para vocês, não, até porque a que eu quero mostrar é essa roupa do rei tá aqui. Então, na hora que a gente voltar, espero que eles não estejam mais aqui, aí a gente volta. Mas vamos falar de ouro, né? Já que eu falei tanto de ouro, vamos falar de ouro. Deixa eu só te perguntar. Claro. Como é que você acha que foi o processo de descolonização da África? Como judeu, eu ainda acho que ele está em processo. Não. Na verdade, a gente sabe que o pessoal que ia para lá para fazer negócio, comercialização. O Congo é rico em diamantes, os chineses estão lá fazendo negócio, vendendo arma, comprando coisa, montando fábrica. Ainda é um continente que está sofrendo muito com essa continua. A Shell, essas empresas estão tudo lá no Quênia, na Nigéria, porque tem muito petróleo, petróleo de alta qualidade. Bom, vamos entrar aqui que eu quero mostrar um pouco disso para vocês, que isso é bem bonito. Carlos, não pode se perder de mim, você tem que vir aqui, grudado.
Descobriu porque eu descobri o nome, né? Porque a África, que a população é outra. Que é um país pobre, isso aí. Ó, eu quero que vocês dêem... Aqui eu não vou falar dessa sala não, mas é só para vocês darem uma olhada. Essa sala foi projetada pelo Emanuel Araújo, que é o curador e o diretor desse museu. Deu uma caminhada porque era muito mais sensorial. Então dei uma voltinha e eu fico aqui, e aí quando vocês saírem a gente conversa de novo, pode ser? Tá bem. Tá? Calma.